texto de Isaías, foi anunciado que o servo sofredor, ele não seria encontrado como alguém de aparência e de formosura, mas, segundo a vontade de Deus, o Pai, ele seria moído pelas nossas transgressões. Mesmo diante de uma vida desgarrada, diante daqueles que continuamente estavam distante da presença de Deus, o Filho de Deus vai, segundo está determinado, ele morre pelos nossos pecados, ele justifica a muitos, ele dá a sua vida por resgate de muitos e ele intercede pelos transgressores. Nesta noite, irmãos, gostaria que nós meditássemos sobre a ressurreição do Filho de Deus. Mateus capítulo 28, de 16 a 20, leitura alternada. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Pai, nós graças te damos pelo privilégio de podermos achegar à tua mesa e comungarmos contigo, na plena certeza, amado Pai, que todas as bênçãos que o Senhor mesmo idealizou para que desfrutássemos da comunhão contigo na mesa da Santa Ceia, estas bênçãos, Senhor, foram ministradas pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um dos Teus filhos nesta noite. Graças te damos, Senhor, porque podemos nos reunir neste local santificado, consagrado ao culto, para lermos a Tua Palavra e meditarmos nela. Graças te damos, Senhor, porque pela manhã nós lembramos e refletimos sobre a morte e o sofrimento do Teu Filho, e quanto o sofrimento do Teu Filho na cruz trouxe grande redenção aos Teus eleitos. E agora, Pai, quando estamos diante da Tua Palavra, e quando lembramos dessas últimas palavras de Jesus Cristo para os apóstolos, nós reconhecemos, Senhor, a relevância deste momento no qual Jesus Cristo aparece como ressurreto dentre os mortos, e através da sua ressurreição, ele coloca o fundamento, estabelecendo a verdade suprema da tua igreja e do seu evangelho acima de todas as coisas. Dar, amado Pai, que a palavra hoje, lida e meditada, possa transformar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, Senhor, e nos aproximar cada vez mais da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, é assim que nós pedimos, para o nosso bem e, acima de tudo, para a tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu penso que todos nós temos, quando lemos as Sagradas Escrituras, nós temos passagens memoráveis a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho. E eu penso que nós, quando meditamos sobre essas narrativas da Palavra de Deus, nós temos a impressão que esta narrativa ou aquela narrativa são narrativas importantes, fundantes do Evangelho. Nós consideramos que certos momentos nos quais Cristo esteve com os seus apóstolos, e quando ele operou milagres e prodígios, ou quando ele expulsou demônios, nós olhamos para esse momento de profunda revelação do caráter messiânico de Jesus Cristo e falamos: sim, este é um momento importantíssimo do ministério de Cristo, porque agora ele aparece como Deus de Deus, operando sinais e maravilhas, e estes sinais são provas incontestes de sua messianidade e de que ele é o Deus encarnado. Em outros momentos, talvez nós, lendo as mensagens de Jesus Cristo, os seus ensinos, a sua doutrina, eu creio que não poucas vezes, enquanto nós lemos as Sagradas Escrituras,
nós ficamos tocados com as palavras proferidas, nós ficamos encantados com a mente de Jesus Cristo, quando ele trazia verdades profundas, verdades espirituais profundas, de uma forma tão singela, que alcançava todos os seus ouvintes. Ou como diz as Escrituras, que ele falava e falava com tanta autoridade, que muitos iam após ele, multidões iam após ele para ouvi-lo. E então, quando nós lemos estas passagens das Escrituras, nós falamos: este é o momento, aqui está o fundamento da igreja, aqui está o fundamento de tudo que Cristo fez ou fará. Esse é o momento primordial, fundamental do ministério de Jesus Cristo, porque essas palavras, porque estes ensinos são demasiadamente profundos, e estas palavras só poderiam ser faladas, pronunciadas pelo próprio Deus encarnado. Eu penso, irmãos, que todos nós dialogamos com a Bíblia desta forma, escolhendo passagens, escolhendo milagres, escolhendo ensinos de Jesus Cristo. Mas permitam-me nesta noite, a exemplo de vocês, também indicar uma passagem, que naquilo que eu compreendo é, na verdade, o fundamento, a base pela qual os evangelistas, os apóstolos anunciaram a verdade do Evangelho. É verdade que existem verdades profundas que Cristo ensinou. É verdade que os seus ensinos a todos encantavam. É verdade, irmãos, que os milagres de Cristo tocavam o coração das multidões. Mas vejam isto, analisem comigo este fato. Embora os atos miraculosos de Cristo testemunharem da sua messianidade e de que ele era o Deus encarnado, certa feita, quando Jesus perguntou: o que diz as pessoas a respeito do Filho do Homem? Qual foi a resposta que Jesus ouviu dos seus discípulos? Eles disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou alguns dos profetas. Observem, irmãos, de tudo que Jesus Cristo fez, de tudo que Jesus Cristo falou, as palavras belas, as doutrinas profundas, a sua palavra de autoridade, a sua ordem, a sua autoridade sobre os demônios, a sua autoridade sobre a natureza, ao ponto de dizer para o vento: emudece, cala-te, e tudo fazer bonança. De tudo que Jesus Cristo fez, e transformando água em vinho, o testemunho das pessoas era simplesmente esse: esse Jesus, varão perfeito, que profere palavras maravilhosas e que opera nos céus e na terra, ele deve ser João Batista ressuscitado, ou alguns dos profetas. Observemos, irmãos, com muito detalhe, com muita capacidade, com muita atenção, este momento do Evangelho. Todas estas palavras de Cristo, todos os atos maravilhosos de Jesus Cristo testemunhavam de sua messianidade. Mas as pessoas não viram a messianidade de Jesus Cristo através dos seus atos miraculosos. Os seus ensinos eram ensinos proferidos pelo próprio Deus, o Emanuel, mas diziam palavras semelhantes nós ouvimos de Elias ou de alguns dos profetas. E é aqui então, irmãos, que vai a minha afirmação categórica, que embora os evangelhos apresentem os sinais e prodígios de Cristo, embora os evangelhos apresentem a doutrina de Cristo, são as narrativas de sua ressurreição que chancelam, que colocam o timbre divino em tudo que ele havia feito e falado.
É a sua ressurreição de entre os mortos que o eleva acima de Elias. É a sua ressurreição dentre os mortos que o eleva acima de João Batista. É a sua ressurreição dentre os mortos como um varão que foi aprovado por Deus, como um cordeiro sem defeito e sem mácula. É a sua ressurreição que coloca a chancela de que ele é muito mais do que um profeta, é muito mais do que um milagreiro, ele é muito mais do que um grande homem, ele é muito mais do que um grande exemplo para a humanidade, que ele verdadeiramente, ele é Deus de Deus, ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus entre os homens, e tudo aquilo que ele realizou, e tudo aquilo que ele falou, verdadeiramente provinha de Deus o Pai. É a ressurreição dentre os mortos que destaca Jesus Cristo de uma forma inconfundível acima de todos os profetas do Antigo Testamento. Portanto, não é exagero dizer, não é exagero afirmar, irmãos, que a igreja está em pé, ou a igreja está no chão, sucumbindo diante do mundo, se ela afirma ou não a ressurreição de Cristo. Existem doutrinas maravilhosas, sim, como já lhe disse, doutrinas que encantam o coração do ser humano, de Deus como um ser de amor, a predestinação eterna, a justificação de pecadores, a providência, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Mas tudo isso, irmãos, que Jesus Cristo ensinou, e todos os atos de Jesus Cristo que ele realizou no seu ministério público, nada seriam se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Os judeus lembrariam de Jesus Cristo. Os judeus diriam: viveu entre nós um homem chamado Josué. Era um homem poderoso em palavras e em obras. Ele realizou milagres, ele expulsou demônios. Mas houve um dia que ele morreu, e morrendo na cruz, a sua obra também toda foi esquecida. Lembramos com saudade deste homem chamado Josué, ou Jesus, mas ele nada foi, nada mais e nada menos do que mais um judeu que passou entre os homens ou nessa história. Mas na medida que o sepulcro está vazio, irmãos, na medida em que no domingo, no primeiro dia da semana, a vitória, a vida tragou a morte, as plenas trevas foram sucumbidas diante da plena luz do Evangelho, na ressurreição de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós concluímos que verdadeiramente esse Jesus, ele é o Salvador do mundo. O fundamento então do cristianismo repousa sobre o túmulo vazio. Como o próprio Paulo disse, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Portanto, o meu relacionamento com Deus, portanto, a minha fé, a minha comunhão com Deus não deve repousar em nada, a não ser no sepulcro vazio, na belíssima realidade de que Jesus Cristo, ele foi varão aprovado diante de Deus, e ele então mereceu a ressurreição de entre os mortos. E é então a partir disso, irmãos, que eu convido a vocês olharem para o texto. A ressurreição de Cristo é o fundamento de tudo aquilo que nós acabamos de ler, irmãos. Observem, a ressurreição de Cristo é o fundamento de tudo que Cristo falou neste texto e tudo aquilo que Jesus agiu nesse texto. Versículo 16 diz: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Primeira verdade a respeito do texto, irmãos, é que Jesus, ele tem cuidado, Jesus tem interesse que os seus discípulos o encontrem. Ele deseja que os seus discípulos possam vê-lo face a face.
Ele tem interesse que os seus discípulos possam apoupá-lo. Ele tem interesse que os seus discípulos possam ouvi-lo, mas ouvi-lo face a face. Então a palavra de Deus diz que como Jesus havia designado, como Jesus havia determinado, eles se encontram com Jesus Cristo. Mas aqui existe um elemento que nós precisamos refletir, irmãos, é que dentre estes que viram Jesus, uns o adoram. Observem a palavra, uns adoram Jesus. Uns reconhecem, em outras palavras, a sua divindade. Uns agora olham para Jesus não simplesmente como um João Batista, um Elias a mais, ou mais um entre os profetas. Observem, irmãos, que o Jesus ressuscitado que se apresenta diante dos apóstolos, agora ele é objeto de culto, ele é objeto de adoração, ele é reconhecido como Deus de Deus. E agora estes judeus que abominavam a idolatria, olhando para Jesus Cristo, se curvam diante dele e dizem: este é o Emanuel entre nós, e a sua ressurreição dentre os mortos é a prova cabal de sua divindade. Mas pasmem, paradoxalmente, depois do ponto e vírgula diz: mas alguns duvidaram. Observem, irmãos, a respeito disso. Às vezes nós ficamos perplexos, e como as pessoas não chegam à mesma fé que nós chegamos. Para nós o Evangelho se tornou coisa tão simples, após leituras e leituras e leituras das Sagradas Escrituras. E nós ficamos pensando em nós mesmos: o Evangelho é tão belo, o Evangelho é tão simples, o Evangelho puro e simples a respeito de um Deus que ama, que enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso há provas sobejas de sobra da sua ressurreição. E a cruz me atraiu e me encantou, e eu confessei os meus pecados. Agora eu tenho paz com esse Deus maravilhoso e misericordioso. Nós ficamos encantados com o Evangelho. E para nós o Evangelho é simples. Mas observe, irmãos, que muitos dos nossos que convivem conosco, que até observam a transformação que o Evangelho fez em nós, em nosso comportamento, em nosso linguajar, na maneira como nós tratamos os nossos semelhantes, eles admiram o nosso comportamento ético e moral e espiritual, mas ainda não alcançaram a fé salvadora em Cristo, acreditando na ressurreição dentre os mortos. Pois bem, irmãos, observemos o texto bíblico. O texto diz, irmãos, que pessoas que viram Jesus, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo, mesmo vendo os discípulos adorando Jesus, alguns duvidaram. Ou como diz no texto grego, alguns não sabiam o que dizer a respeito do que estava ocorrendo. Então é preciso que nós entendamos isso. Enquanto nós celebramos a ressurreição, enquanto para nós a ressurreição é ponto pacífico, é matéria da nossa fé, é exultação, é alegria, é contentamento, é plena certeza da vida eterna, é plena convicção que haverá novo céu e nova terra onde habita a justiça. E quando nós falamos empolgados, enquanto nós ficamos felizes diante dessa promessa de um novo céu e de uma nova terra, pessoas ao nosso lado olham para nós e não compreendem, e não alcançam o êxtase e a alegria que nós sentimos na presença de Deus. Então, irmãos, quando nós lemos o texto e quando nós lemos a nossa própria história particular hoje, nós percebemos que a história permanece a mesma. Uns acreditam, uns são tocados pela cruz, uns são atraídos pela cruz, e outros meneiam a cabeça, outros duvidam, e outros não sabem o que dizer, se é verdade ou se é mentira. Mas paz, meus irmãos, o mesmo Evangelho que nos alcançou também alcançou estes, e alcançará outros
tantos quantos o Senhor o chamar. A segunda verdade, irmãos, que eu gostaria de anunciar aqui para vocês, está exatamente no versículo 18. Jesus, aproximando-se, fala aos apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Observem as palavras de Jesus Cristo. Existe um desencadear de fatos e palavras nesse texto. A primeira realidade, a mais fundamental verdade, irmãos, é que ele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi ressuscitado. Ele é ressuscitado dentre os mortos. Os seus apóstolos o adoram. E a partir desse momento em que ele é adorado, ele então lhe diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então existe uma conexão, observe, irmãos, existe uma conexão necessária, existe um imbricamento entre a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e o fato de que agora ele possui toda a autoridade no céu e na terra para realizar a obra que ele mesmo já havia iniciado no seu ministério terreno. A sua ressurreição dentre os mortos era a prova cabal de que o seu sacrifício, de que sua vida terrena, de que a sua disposição de morrer pelos pecadores havia sido aceito por Deus o Pai. Ele foi provado e aprovado por Deus. A palavra de Deus diz que lá na cruz do Calvário, ele colocou debaixo dos seus pés todo o principado e potestades, triunfando sobre eles lá na cruz. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele agora, embora ter vindo a este mundo na figura humana, agora ele está em corpo glorificado. Ele aparece para os discípulos na estrada de Emaús. Ele é visto, ele dialoga com os discípulos, ele parte o pão, mas ao mesmo tempo, quando os discípulos reconhecem que quem estava com ele era o próprio Jesus ressuscitado, ele simplesmente desaparece, ele evapora, ele agora está em uma outra dimensão, o seu corpo tem outras propriedades. Agora ele ao mesmo tempo está aqui, mas subitamente ele desaparece e pode estar em qualquer outro local segundo a sua boa vontade. É nesse sentido, irmãos, que Jesus Cristo agora, após a sua ressurreição, ele tem em seu poder toda autoridade. Ele está agora em um outro patamar. E agora ele não precisa mais se esconder por trás das fragilidades do corpo humano, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Filho de Deus aprovado. Ele é o Messias ressuscitado. E agora ele tem nas suas mãos todo o poder nos céus e na terra para governar sobre ou a favor da sua igreja. E então ele diz que essa autoridade que lhe foi concedida a partir da sua ressurreição é uma autoridade, é um poder que foi dado no céu e na terra. O que isso significa? Ora, irmãos, significa que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade para movimentar qualquer realidade a favor da sua igreja. Isso quer dizer que se a autoridade dada a Cristo é no céu e na terra, então não há limites para a sua ação, não há limites para a sua gerência a favor da sua igreja. Se tu és acusado, se a igreja é acusada nos céus, se nas regiões celestiais os inimigos de nossas almas se levantam contra nós, ele está nos céus e intercede a favor da sua igreja. Como disse Paulo em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu
e ressuscitou e intercede pelos seus. Então ele está nos céus intercedendo pela igreja. Ele está no céu pelejando a favor da sua igreja. Ele está no céu dando ordem aos seus anjos para que sejam espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas esse Jesus também está aqui na terra, irmãos. Ele administra tudo a favor da sua igreja. Ele estabelece tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele abre portas e fecha portas. Ele age na minha e na sua vida. Ele te coloca e me coloca em situações das mais diversas. E essas situações são situações sempre favoráveis ao seu povo. Como diz as Escrituras, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. É por isso que, por mais que um infortúnio, numa perspectiva humana, por mais que um infortúnio venha sobre a minha vida e sobre a tua vida, mesmo o infortúnio, Deus concorrerá ou fará com que tudo isso concorra para o meu bem e para o seu bem. É neste sentido, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas estas realidades, e por mais que o próprio inferno se levantasse contra a igreja, e se levantasse contra você, meu irmão, nem mesmo o próprio inferno, com todos os seus demônios, seria suficiente para pleitear contra a tua alma e te vencer. Porque existe um Jesus ressuscitado, que opera no céu e na terra, a favor da sua igreja. E então, irmãos, após dizer que toda autoridade lhe havia sido dada por Deus o Pai, no céu e na terra, versículo 19, em cadeia ele diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Observem, irmãos, onde está o fundamento de missões? Aonde está o fundamento do trabalho evangelístico? Observem como Mateus descreve esse momento. Os atos, os acontecimentos, e as palavras. Ele aparece ressuscitado, ele é adorado, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O portanto quer dizer, irmãos, que fazer discípulos de todas as nações está ligado ao fato de que ele recebeu toda a autoridade. É porque não existe limites no poder de Cristo. É porque ele pode agir no céu e na terra, é que a igreja pode então discipular. Observem isto. O que Jesus está ordenando então aos seus apóstolos, irmãos, é que eles reproduzam, observem, é que eles reproduzam o mesmo estilo de vida que ele outrora praticara ou vivera com os apóstolos. Ide, portanto, fazer discípulos quer dizer: eu não vos chamei em 12, eu não vos ensinei, eu não estive convosco com a multidão e convosco em 12, e vocês não foram tratados, e vocês não foram cuidados, e vocês não foram orientados, e vocês não foram doutrinados, e vocês não foram ensinados, e vocês não foram exortados tanto em público como na particularidade. Vocês não foram nutridos com a palavra que eu vos ensinei no anonimato da multidão. Os apóstolos como que dizendo: sim, Senhor. Então Jesus disse: pois bem, então vocês devem continuar fazendo
discípulos. E permitam-me mais uma vez mostrar isso, irmãos, mostrar a importância disso. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que os discípulos, os apóstolos, eles deveriam realizar a mesma obra que Jesus fez: investir pessoalmente em pessoas. Jesus, ele pregou para as multidões. A Bíblia diz que multidões, no plural, iam após ele. Mas Jesus não era megalomaníaco. Jesus não tinha aquela necessidade que nós temos de sermos ouvidos por muitas pessoas. Jesus gostava de estar com os seus apóstolos. E além de gostar de estar com seus apóstolos, havia momento que Jesus se separava para estar especificamente, às vezes, com 2 ou 3 apóstolos. Ou em determinado momento, como ele mesmo disse, após a sua ressurreição, e diz para Cefas que eu vou após ele. Eu quero conversar com ele, em outras palavras. Esse Jesus, ele ensinou aos discípulos o que era discipular. E ele ordena aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que reproduzam isso. E veja, irmãos, o quão complexo e quão comprometedor isso para nós hoje. Quantas pessoas nós já levamos a Cristo? Quantas pessoas nós já discipulamos? Quantas pessoas nós gastamos tempo da nossa existência para ensinar o Evangelho, como Jesus o fez durante aproximadamente 3 anos do seu ministério, acompanhando essas pessoas, tendo paciência com as fragilidades dessas pessoas. É isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam discipular, vocês precisam gastar tempo com outras pessoas, assim como eu dediquei aproximadamente 3 anos, orientando, aconselhando, exortando, ajudando vocês. Aí então Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações. Observe, irmãos, eu fico imaginando, quando Cristo falou isso para os apóstolos, o impacto que isso teve na mente e no coração dos apóstolos. Qual era o status social destes homens chamados por Cristo na sociedade daquela época? O trabalho era manual, eles não tinham o ócio, que na linguagem ou numa cultura grega, o ócio produtivo, o ócio intelectual era para aqueles que tinham recursos financeiros para simplesmente ficarem pensando e refletindo e filosofando sobre a vida. Eram pessoas simples e que, por mais que pudéssemos cogitar a ideia, como alguns afirmam, que do colegiado apostólico alguns eram pescadores, e naquela época pescadores tinham um certo recurso financeiro, uma certa posição social, mas é ponto pacífico que os recursos financeiros e que a posição social, humanamente falando, era-lhe impossível que eles conquistassem o mundo com a mensagem do Evangelho. Eles eram pessoas simples, mas Jesus então diz para estes: vocês têm que discipular, vocês têm que alcançar todas as nações. Vocês têm que sair deste gueto que é Jerusalém. Vocês têm que sair desse bairro fechado chamado Palestina. Vocês têm que ir para outros povos para anunciar a minha ressurreição, que eu sou o Salvador do mundo. Aqui então, irmãos, nós temos 2 complexidades que nós precisamos entender. Primeiramente, o que já foi falado,
a extensão territorial da mensagem do Evangelho, e depois a questão cultural. Aqueles 12 apóstolos ou 11 apóstolos, para conquistar o mundo daquela época, como eles fariam isso? Como simples pescadores, e outros conquistariam o poderoso Império Romano. Humanamente falando, seria impossível, mas o próprio Cristo já havia dado para eles o fundamento dessa missão. Jesus havia ressuscitado, era o fundamento. Eles já o haviam adorado. Uns não sabiam o que dizer, uns olhavam com incredulidade, com temor, mas outros haviam crido. Então, como se o próprio Cristo tivesse afirmado para os apóstolos: assim como vocês creram, outros crerão. Uns rejeitarão a minha ressurreição, mas assim como vocês estão reconhecendo-me como ressurreto dentre os mortos, tantos outros serão alcançados pela cruz e pela ressurreição. E também tem a complexidade cultural. Os judeus tinham dificuldades grandiosas com outros povos, porque os judeus, eles acreditavam que eram pessoas melhores. Então Jesus diz: vocês têm que aprender a quebrar isso, porque eu fui dado como cordeiro para perdoar pecados de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. A despeito da complexidade cultural, a despeito do tamanho, da extensão da missão de vocês, vocês vão fazer discípulos, porque os frutos virão, porque eu ressuscitei. Eu fico pensando, irmãos, quando os discípulos ouviram esta palavra, e quantos eles empenharam fé nessas palavras. Eles empenharam fé. Eles acreditavam que era possível conquistar o mundo. Eles não sabiam exatamente como isso se daria, observem. Eles não sabiam exatamente como o processo de fazer discípulos de todas as nações seria desenvolvido na história da igreja e do mundo. Eles não sabiam como isto ocorreria, mas eles acreditavam que eles iriam conquistar o mundo. Prova disso que hoje nós estamos aqui, irmãos. O Evangelho da Palestina foi para a Europa, da Europa para a América do Norte, da América do Norte para a América do Sul. Em qual fundamento? Cristo ressuscitou, irmãos. Entendam isto, percebam isso, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele teria sido lembrado apenas como João Batista, Elias ou alguns dos profetas. Mas estes homens, eles gastaram-se e deixaram-se gastar em prol do Evangelho. Eles pregaram em tempo e fora de tempo. Eles anunciaram a boa nova da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eles aprenderam a conviver comunitariamente com os gentios. Eles aprenderam a deixar de lado as diferenças culturais e religiosas em prol da anunciação da ressurreição de Jesus Cristo. E na medida que eles foram obedientes à ordenança de fazerem discípulos, o Cristo ressuscitado honrou a disposição da igreja. O Cristo ressuscitado honrou a disposição da igreja, mesmo diante das impossibilidades humanas. A ordem gigantesca de alcançar o mundo se cumpriu e tem se cumprido através da minha vida e da sua vida, do meu chamado e do seu chamado, e do chamado daqueles que o Senhor ainda fará, através da sua vida e através da minha vida.
Então Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e por causa disso vocês têm que evangelizar a todas as nações, fazendo os discípulos. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele é mais específico a respeito desse discipulado. Observem ainda no versículo 19: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então ele dá uma ordenança. Qual é a ordenança? Que o discipulado ele deve vir juntamente com uma profissão pública de fé, irmãos. Observem que não existe um discipulado na perspectiva de Cristo, um discipulado secreto, um discipulado no anonimato, um relacionamento com Ele no qual não é demonstrado. Existe um princípio muito básico das relações humanas, e o princípio é esse: quem ama assume o seu ser amado. Quem ama assume o seu ser amado. O amor, pela sua própria constituição, o amor pela sua própria natureza, é tamanho que extrapola as paredes do coração. Quando se ama, os olhos, o timbre da voz, a maneira de se comportar diante do outro se manifesta. E Jesus está dizendo: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. O que é o batismo, irmão, senão uma manifestação pública de um compromisso com esse Jesus ressuscitado? Uma pessoa que verdadeiramente, observem, uma pessoa que verdadeiramente já se encontrou com Cristo ressuscitado, que tem um sentimento profundo de pecado, que já entendeu o que é o Evangelho, enquanto o poder de Deus para salvar, que não é o nosso poder, não é a nossa moralidade, não é o nosso esforço moral por sermos melhores do que o outro. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é a misericórdia, é a bondade de Deus, que resgata pecadores e ainda continua trabalhando na vida deles até o dia que nós formos glorificados. Quando nós entendemos esse terno amor do Salvador, e quando nós fechamos os nossos olhos, o vemos caminhando pelas ruas de Jerusalém, sangrando, carregando aquela cruz maldita que era minha e que era sua, e quando nós lembramos que Ele voluntariamente se entregou, que Ele foi pendurado naquele madeiro, que Ele entregou-se voluntariamente a nosso respeito, para a nossa salvação, e quando nós somos tocados por essa visão tão terrível e ao mesmo tempo paradoxalmente tão maravilhosa, porque reflete o amor do Salvador, o amor sacrificial do Salvador, irmãos, é impossível que, uma vez tocados por essa imagem, não queiramos publicamente assumir aquilo que o próprio Jesus o fez a nosso favor, publicando diante de todos, diante de todas as pessoas, em todas as línguas, que o seu amor sacrificial vencia o meu e o teu pecado. Portanto, o batismo, o desejar o batismo, o querer participar de uma comunidade de fé, é um dos sinais mais singelos, simples, de alguém que já foi impactado com a mensagem graciosa da salvação em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, desse que morreu, mas também ressuscitou dentre os mortos. Portanto, o discipulado deve desembocar
em uma profissão pública de fé através do batismo. No versículo 20 vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aqui está, irmãos, aquilo que encanta o meu coração, porque quando eu leio as Escrituras, eu vejo o profeta dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou como foi lido nesta noite pelo nosso irmão seminarista Rox, quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo se aproximou dos discípulos na estrada para Emaús, e Jesus começou a explicar desde Moisés, passando pelos profetas, anunciando que ele era o Messias, que ele haveria de padecer, mas por fim ressuscitar dentre os mortos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando os discípulos têm agora a compreensão de que quem estava com ele era Jesus, os discípulos dizem: não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Eu fico pensando, irmãos, eu fico tentando imaginar, a minha mente é muito lúdica, eu fico tentando imaginar, irmãos, os discípulos andando com Jesus lado a lado, e Jesus falando, explicando o tabernáculo, explicando as profecias, explicando os profetas, explicando Isaías 53, enquanto Jesus está falando, os apóstolos ficam tocados, eles ficam arrepiados, eles ficam emocionalmente envolvidos com aquela mensagem, como que dizendo: que explicação maravilhosa, sim, era isso que estava escrito e nós não percebíamos. Pois bem, irmãos, esse arder no coração, segundo o texto, implica que nós devemos ensinar aqueles que estão no discipulado, ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Com isto, irmãos, cuidemos, porque não existem doutrinas perigosas na Bíblia. Não existem doutrinas menos desejáveis e mais desejáveis na Bíblia. Toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não há doutrina que atrapalhe o evangelismo. Só existem doutrinas que glorifiquem Cristo, Deus Pai e Deus Filho. Todo o desígnio de Deus deve ser ensinado, se é que nós queremos uma igreja madura nas Sagradas Escrituras, se é que nós queremos uma igreja capacitada para evangelizar em tempo e em fora de tempo, se é que nós queremos uma igreja que, lendo o Antigo Testamento, pode dizer: aqui está o Messias, aqui está Jesus, Jesus está no tabernáculo, Jesus está no Oriente, Jesus está naquele que seria o descendente da mulher, Jesus nasceria da virgem, Jesus nasceria em Belém da Judéia, Jesus está em todo o Antigo Testamento. E eu percebo isso, e isso encanta meu coração, isso mexe com as minhas entranhas, com as minhas emoções. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o elemento final de todo um processo de salvação que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo anunciou a Adão e Eva e desenvolveu no decurso das gerações, até que o seu Filho viesse e vivesse, morresse e por fim ressuscitasse dentre os mortos, ensinando-os a guardar, irmãos. Mas nós só podemos guardar se ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, ele é um homem comum, ele é um homem, no máximo um homem muito interessante de ser estudado, mas nada mais e nada menos. E as suas palavras não são dignas de serem acolhidas e guardadas no coração. Mas o fato é que ele aparece diante dos seus discípulos, que esses discípulos o adoram, e então, a partir da sua ressurreição, ele diz: tudo que eu ensinei é a verdade de Deus para vós e para todos quantos se converterem. Então ele diz: então, pelo discipulado, vocês têm que ensinar a todos a guardarem todas as coisas que vos tenho ordenado.
Por fim, irmãos, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É como este momento no qual nós estivemos diante da mesa, irmãos. Para mim, participar da mesa sempre é um momento tocante. Sempre a mesa, na sua singeleza, um pedacinho de pão e um pouco de vinho, mexe com as minhas emoções. Às vezes eu abaixo a cabeça, fico fazendo assim, porque as santas emoções, elas vêm sobre aqueles que acreditam no poder que se manifestou no domingo da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos tão somente diante de um ritual que nada comunica, que nada ensina, que nada opera, que nada transforma, que nada intervém. Mas se aquele que está simbolizado no pão, se aquele que está simbolizado no vinho, ele venceu a morte, se ele ressuscitou dentre os mortos, e se ele está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, se as suas palavras são verdadeiras, quando ele disse: não vos deixarei órfãos, eu mandarei um outro Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se todas essas palavras são fiéis e verdadeiras, então nós podemos comer, nós podemos beber, e nós podemos entrar em profunda contrição, em profunda comunhão com Ele, na certeza que Ele está no nosso meio, e Ele ministrará bênçãos espirituais sobre a sua igreja, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, e o sepulcro está vazio, e Ele opera nos céus e na terra, a favor dos seus eleitos. É isso que nós precisamos acreditar. E observe o que eu lhes digo, irmãos, tudo isso é porque Ele ressuscitou. Tudo isso porque o selo romano foi quebrado. Tudo isso porque aquela pedra gigantesca não pôde impedir a ressurreição do Filho de Deus. Não pôde impedir. E se Satanás se levantasse dizendo: ele deve continuar no sepulcro, o próprio juiz do céu e da terra diria: ele é o Cordeiro sem defeito e sem mácula, foi provado em todas as coisas e foi aprovado. Ele merece a ressurreição de entre os mortos, ele merece a vida eterna, para ele conceder a quem crê nele, na sua morte e na sua ressurreição. Ó irmãos, exultemos, cantemos, louvemos ao Senhor, porque neste processo de salvação dos pecadores, tudo Cristo fez a favor da minha vida e da sua vida. Meditemos nisso, irmãos, e oremos ao Senhor. Bendito Pai, nós nos alegramos na Tua presença, pela ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, provado e aprovado por Ti. Ele ressuscitou, amado Deus, recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele tem autoridade no céu e na terra a favor da sua igreja. Ele opera a favor da sua igreja em todos os momentos, Senhor. E nós nos alegramos, amado Pai, porque sentimos o poder da sua ressurreição na nossa vida, mediante o poder que opera em nós, no poder do Espírito Santo. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê todas as condições espirituais de sermos obedientes à sua ordenança, de fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a serem batizados, ensinando-os a guardar a boa doutrina que Ele nos ensinou, Pai. Mas para que isso ocorra, primeiramente nós sejamos batizados e nós sejamos nutridos, alimentados por essa boa palavra, essa boa doutrina que Ele nos ensinou. Ó Pai, nós pedimos isso para o nosso bem e acima de tudo para a Tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Deus nos abençoe, irmãos.